noite, queridos amigos do Lela. Eu sou a Malu. Hoje nós vamos falar do tema Em Ti Mesmo, do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes eu gostaria de convidá-los a fazer a nossa oração de início. Vamos então nesse momento, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus nosso Pai, que nos permitiu nos reunir para que possamos fazer uma reflexão em torno do Evangelho do Cristo. Que Ele, o Cristo, possa abençoar o nosso propósito de aprendizado, de estarmos nos conectando às energias do amor e estarmos trilhando o caminho do bem. Abençoa-nos, querido Jesus, que nosso coração nesse momento seja solo fértil para a semente do Teu Evangelho. Sê conosco, assim seja. O tema de hoje é sobre fé em Deus e fé em nós mesmos. Então nós iniciamos com a epístola de um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Tens fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. Paulo aos Romanos. E aí o benfeitor Emmanuel, ele traz para nós o texto a respeito da epístola, né? A respeito do trecho da carta de Paulo. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu currículo mais próximo, de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor lhe conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti, significa, para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Bom, eu acho que o apóstolo está nos convidando, né, a fazer essa viagem para dentro de nós mesmos e entender que, sendo nós criaturas divinas, estamos dotados de poder divino, né? Filhos de Deus, deuses em potencial nós somos. Então, é interessante a gente observar e comentar a vida do apóstolo Paulo, porque as coisas que ele disse e as cartas que ele mandava às igrejas nascentes, né? As igrejas que ele mesmo fundava, ele fala do que ele realmente vivia, né? Paulo foi um apóstolo tão importante que sem o seu trabalho incansável nós não teríamos o cristianismo hoje. Ele cristianizou o mundo, porque se os 12 apóstolos do Cristo, né, que conviveram com o Cristo, fizeram o trabalho de continuidade do trabalho de Jesus, de cura, de amparo aos doentes e aos necessitados, e de evangelização, né, das pessoas ali do seu círculo judaico, dos hebreus. Paulo foi aos gentios. Paulo, sem condições, né, na época não tinha as condições que nós temos hoje, ele chegou a cristianizar, né, a levar o evangelho de Jesus àqueles que não tinham contato algum, que não haviam tido contato com Jesus. E dessa maneira ele propagou
né, da maneira como ele podia fazer, em meio a tantas dificuldades, ele propagou o cristianismo. Então, Paulo, ele tem, né, quando ele fala realmente do que ele acreditava e do que ele vivia. Ele que havia sido um perseguidor de cristãos, né, e que tinha as mãos sujas de sangue do primeiro mártir, né, de Estevão, então a história dele está ligada à história do primeiro mártir do cristianismo, ele foi convocado pessoalmente por Jesus às portas de Damasco. E da maneira como ele defendia a lei mosaica, Jesus sabia que nele podia contar, com ele podia contar, porque ele defenderia com a mesma atitude, né, com a mesma vontade, com a mesma coragem, com a mesma grandeza, ele defenderia e ele faria o que fez pelo Evangelho do Cristo. Então, Paulo não teria feito isso se não confiasse nele mesmo, por isso ele diz: tens fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. Então, ele pede para que a gente tenha fé em nós mesmos e em Deus. Por vezes, como diz aqui o nosso benfeitor Emmanuel, nós dificilmente, né, conseguimos acreditar no nosso próprio potencial. E aí ele pede, o benfeitor ele pede para que nós façamos uma reflexão. Se Deus nos deu, né, essa missão, por que que nós não confiaremos nisso? Se nós não confiamos em nós, confiamos ao menos em Deus, que nos deu a missão. Então, a cada um, né, cada um de nós está aqui, está na vida, com uma finalidade, com um propósito. Porque Deus não perde o tempo dele, né, criando, fazendo criaturas para que nada, para que não tenha um propósito. Então, o propósito divino mora em nós. E nós devemos confiar que Deus confiou em nós. Então, nós devemos confiar nisso, né? Na confiança de Deus em nós. É preciso acreditar que Deus confia e espera de nós. Alguns exemplos históricos, né, de confiança em si mesmo e de entrega. Paulo, como eu citei, o apóstolo Paulo, a partir de sua conversão ao cristianismo, quando Cristo o pergunta a ele, né, por que me persegues? Ele ajoelha diante do Espírito de Cristo, né, porque Cristo aparece para ele em Espírito, e imediatamente pergunta de joelhos, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento ele não traz ao pensamento dele a condenação, né, ou ele estava indo perseguir um cristão. Nada disso passa na cabeça dele, porque naquele momento para ele, se o Senhor o convocou, ali naquele momento Jesus era o Senhor dele. Da mesma maneira como ele defendia Moisés, agora para ele Jesus era o Senhor. Então a ele deveria servir. E se Jesus o estava convocando, é porque Jesus acreditava nele. Então quem é ele para não acreditar nele? E ele fez o que fez no seu trabalho incansável de apóstolo, como todos os apóstolos, né? Não que eles não tivessem a sua condição muito humana como nós mesmos, né? A gente vê Pedro tão rebelde, né? A gente viu Judas tão que não entendeu, que não havia entendido direito, né? A missão do Cristo. E todos os apóstolos, cada um deles com a sua condição tão humana. E mesmo assim Jesus os convocou. E mesmo assim Jesus nos convoca hoje e todos os dias a cumprir a nossa própria missão de apostolado com a vida, do compromisso com a vida. Então é preciso que nós acreditemos no nosso próprio potencial de sermos divinos, de realizar aquilo que nós viemos realizar. Quantas vezes nós nos debruçamos, né, em dúvidas, em desespero e angústia por não estarmos conseguindo ou por acreditar que não vamos dar conta de fazer aquilo que nos cabe, aquilo que nós temos que fazer. Por vezes tão simples, né? Às vezes a educação de um filho exige tanto de nós. Às vezes a direção ou o trabalho mesmo, alguma coisa que nós tenhamos que fazer e não conseguimos confiar em nós. E aí vamos nos lembrar desse chamamento aqui de Paulo. Tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Emmanuel diz que se Deus fosse livrar, né, o filho dele
do que o filho dele tem que fazer, né, da confiança que ele tem que ter, e Deus fizesse por ele, nós como filhos do Pai, né, não trabalharíamos em nós os nossos potenciais. E Deus sábio como é, ele nos deixa, ele nos dá o livre arbítrio e confia em nós, para que nós possamos realizar. Porque nem mesmo os nossos mentores, nem mesmo a espiritualidade pode fazer por nós aquilo que é nosso. Né? Nós somos ajudados pelo círculo de amigos, pelos familiares, mas aquilo que nos cabe só nós podemos fazer, nem mesmo Deus o fará. Porque que mérito teríamos se assim fosse? Né? Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Então, quando Emmanuel diz isso, ele está pedindo para que a gente preste atenção, porque quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então, para que nós possamos ajudar alguém, para que nós possamos ajudar a nós mesmos, para que nós possamos saber onde queremos chegar, é preciso saber para onde a gente vai. Né? Como no filme de Alice no País das Maravilhas, ela pergunta, né? Ela faz a pergunta ao coelho e o coelho pergunta, onde queres ir? E ela diz que não sabe. Aí ele fala, então qualquer lugar serve. Né? É preciso a gente saber de onde a gente vem e para onde a gente vai. A gente precisa de um objetivo. A gente precisa de... porque se você coloca no GPS, se você quer chegar em algum lugar, mas você vai usar o GPS, se você não coloca o destino, ele vai te levar para qualquer lugar. Então, é muito importante que a gente saiba onde a gente quer chegar. E acreditar, e ter fé e acreditar que seja lá onde for que a gente queira chegar, nós temos potencial para chegar. E se for o lugar onde Deus espera que nós estejamos, é claro que nós vamos contar com Deus, é claro que nós vamos contar com todo o amparo, que nunca nos falta. Né? Deus é pródigo em dádivas, em amparo, e nós nunca estamos órfãos do Criador, então nós precisamos realmente acreditar. Né? Se nós formos vasculhar aí a história, né, das pessoas que construíram muitas coisas e possibilitaram que nós chegássemos até aqui, a gente pode pensar, por exemplo, numa Joana d'Arc, uma menina, né, que ouve as vozes de Deus e Deus a convoca então ao seu ministério, e não era pequeno, ela era uma adolescente, e ela precisava liderar um exército para salvar a França, né, do jugo inglês. E se ela tivesse dúvida e ela perguntasse, mas eu não sei nem andar a cavalo, e se ela pensasse isso? Né? Ela acreditou no poder dela, ela acreditou, ela confiou na voz que a guiava, que é a voz de Deus, e ela confiou no próprio potencial, enquanto uma menina, né, e conseguiu realizar o que ela tinha que realizar. Né? Ela ouviu a voz do medo? Não. Tinha medo? Tinha. Coragem não quer dizer ausência de medo. Vai com medo mesmo. Né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? As mãos se entrelaçando aí, a gente pode colocar aí que seja a mão de Deus e a mão humana, né? E o homem se entregando aí de braços abertos a essa divindade, a essa fé que a gente precisa construir em nós mesmos, né? A gente precisa ter muita coragem, a gente precisa saber quais são os nossos objetivos na vida e confiar que não estamos sós. Porque se Deus nos deu a missão, é porque nós podemos cumprir. Temos em nós todas as ferramentas, porque é isso que ele enxerga. Quando Jesus escolheu cada um dos seus apóstolos, ele enxergava neles o vir a ser, não o que eles eram naquele momento. Quando Pedro fala, ele me chamou, mas eu não mereço, Senhor, que se ajoelha a ele e ele sempre pede, né? Levanta, olha para mim, eu te chamo pelo nome. Então, quando Deus nos
cria, ele nos conhece pelo nome. Né? Bilhões de criaturas e bilhões de vidas, tipos de vida no planeta, a cada um ele chama pelo nome. Então, se ele nos conhece de uma maneira tão íntima e tão particular, é porque ele sabe do que nós podemos. E se ele sabe, quem somos nós para duvidar? Então, se você está aí angustiado, né, com alguma coisa que você tem a fazer, mas não consegue ter esperança, não consegue ter fé e está congelado no seu medo, é a hora de pensar, né? A mensagem de hoje, ela te convoca a refletir sobre a necessidade de você aumentar a tua fé, de você construir essa fé em ti mesmo e em Deus, né? Se nós somos filhos de Deus, é porque nós temos também em nós potenciais divinos. E aí Emmanuel fala que na esfera de cada criatura, Deus não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Deus poderia fazer as coisas sem nós? Poderia. Ele precisa de nós? Talvez não. Mas nós precisamos dele? Sim, nós precisamos dele. Deus não dispensa a cooperação e a vontade e a confiança do Filho para realizar. Porque se não formos nós, serão outros. Mas e o trabalho que nos cabe e nós deixamos de fazer? Quando Jesus chama uns discípulos e ele fala, mas você precisa, o discípulo pergunta para ele, você precisa de mim para realizar isso? Ele diz, não preciso, eu quero. Ele não precisa, mas ele quer. Ele não precisa, às vezes ele não precisa de nós para realizar determinado objetivo, mas ele quer. E ele quer porque ele nos ama. Porque a lei de amor é a lei de amor e de misericórdia. Nós não temos ideia do quanto nós precisamos de Deus, do quanto nós precisamos dessa misericórdia. Nós não temos ideia da importância que é estarmos encarnados hoje no planeta. Termos a oportunidade de aqui estarmos vivendo o que a gente está vivendo, na família que a gente está, com as pessoas que a gente convive, no trabalho que a gente tem. Nós somos convocados diariamente, a darmos o nosso melhor, a fazermos em nós uma revolução dentro de cada um de nós. A mudança do mundo não acontecerá sem a mudança de nós mesmos. Um mundo melhor é um mundo em que cada um melhora. E quando um melhora, tudo ao seu redor melhora. Quando uma pessoa se cura, todos ao seu redor vão se curando. Sejamos nós, então, esse curador. Sejamos nós essa pessoa que se cura, que busca essa cura. Sejamos nós a pessoa que cura o mundo. Curando um pouquinho a cada dia a nós mesmos, trabalhando em nós essa fé. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus te confia, Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, por que a gente se mantém indeciso se Deus conferiu a nós essa ou aquela obrigação, essa ou aquela responsabilidade? Quantas vezes a gente não se pergunta, né? Meu Deus, tem certeza? Tem certeza que antes de nascer a gente combinou? Era para mim? Tem certeza que não caiu na pessoa errada? Não é possível, deu algum problema aí no seu sistema. Não é para mim, eu não dou conta disso. É assim. Esse objetivo tem CEP, né? Esse objetivo divino, ele não existe nenhum problema no sistema divino. Os nossos sistemas terrenos, sim, os nossos sistemas de computador. Mas o sistema de Deus não tem. Não tem bug, não tem problema, não dá problema. É realmente aquilo que nos cabe e é nosso. Né? Deus não se engana. Então, da mesma maneira que nós não devemos ajudar uma borboleta a sair do casulo,
para que ela consiga sozinha sair e as suas asas terem então força para levar onde ela precisa ir, Deus não vai tirar nós do nosso casulo. Ele espera que nós o façamos, porque senão não teríamos mérito. E aí a questão de a gente acreditar que a cada dia um pouquinho, né, com constância, a pessoa que sobe uma montanha, né, o alpinista que vai escalar uma montanha, ele tem que confiar nele, ele confia na corda que vai segurar, mas ele tem que confiar na maneira como ele amarra essa corda. Ele precisa estar certo de que ele fez as coisas tudo certas, para que ele possa então. E ele não se joga, ele não pega a corda e se joga, ele vai aos poucos. E aí ele vai, para, continua, para. O que é isso? Isso é movimento e constância. O que a gente precisa é estar em movimento e não parar. Nós só conseguimos chegar onde nós precisamos chegar sem desistir, ou seja, com constância e sem parar, com movimento. Deus não pede que nós façamos do dia para a noite. Ele não pede para que nós sejamos pessoas evoluídas em uma vida só. Para isso, todas as vidas necessárias Ele nos dará. Mas Ele espera que nós não paremos. Ele espera que nós continuemos, ainda que com medo. Ainda que com medo, mas com fé. A fé é necessária. Tenha-na em ti mesmo. Esse é o convite do Evangelho de hoje. É o convite de Paulo de Tarso, né, de sua carta aos Romanos, à sua igreja romana. A fé em ti mesmo, a fé em nós mesmas, a fé em Deus, nós mesmos e a fé em Deus. Então o convite é: não para, continua no seu ritmo, né? Ritmo e constância, movimento. Ninguém desenvolve coragem sem continuar. Parados, angustiados, chorando à beira do caminho, nós não chegaremos ou nós nos atrasaremos demasiado. É preciso acreditar e é preciso seguir. Que Jesus Cristo possa nos abençoar. Abençoar o nosso caminho, abençoar o nosso propósito, abençoar as nossas responsabilidades diárias e alimentar em nós essa coragem tão necessária, que Deus possa alimentar a nossa fé. Que Jesus nos abençoe. Assim seja, queridos amigos.